Olá, pessoal. Vamos então para a última aula do capítulo 3, nossa aula 4 sobre o capítulo 3. Nós vamos ver agora a velocidade relativa. Dá para ver aqui nessa imagenzinha que é bem diferente, né, do ponto de vista de quem está no carro e de quem está na estrada, essa trajetória. A gente pode ver aqui nesse outro filme também essa relação. Quer dizer, uma coisa que a gente já aprende lá desde o ensino médio, né? Que a velocidade, do ponto de vista de referenciais diferentes, ela vai ser matematicamente descrita de formas diferentes. A trajetória, ela vai ser diferente também, a depender do referencial. Então, nessa sessão, nós vamos descrever como observações feitas por observadores diferentes em sistemas de referência diferentes se relacionam entre si, do ponto de vista matemático e mais ainda. No ensino médio, a gente aprende a relação entre os módulos. Aqui nós vamos ver do ponto de vista vetorial. Um sistema de referência pode ser descrito como um sistema de coordenadas cartesiano, no qual um observador está em repouso com relação à origem. Claro que eu posso, então, ter dois sistemas de referência, sendo que um vai estar em movimento em relação ao outro. Vocês viram aqui nessas duas demonstrações, o primeiro sistema de referência poderia estar na Terra, né? E o segundo é no caminhão, do ponto de vista dessas pessoinhas que estão aqui no caminhão, todos observando essa pessoa que está pulando aqui. Claro, para quem está no caminhão, a trajetória vai ser vertical. Para quem está na Terra, além da trajetória do movimento vertical, ele vai ter um movimento para frente, que ficou melhor ilustrado nesse outro aqui, né, onde a trajetória ela fica desenhada do ponto de vista de quem está parado. Nós vamos considerar para todos os efeitos esse referencial parado como sendo na superfície da Terra. Lembrando que não existe referencial absoluto, porque a Terra, por sua vez, ela está em movimento em relação aos outros corpos celestes, mas às vezes a gente vai considerar apenas o sistema que nos interessa. Então, quando eu digo a Terra está parada, eu estou desprezando o movimento dela em relação aos corpos celestes. Por quê? Porque eu estou basicamente observando coisas que acontecem aqui próximo da superfície da Terra, que eu não preciso levar em conta o movimento da Terra. Em física é assim, gente, a gente vai sempre por aproximação para o problema não ficar complexo além da nossa capacidade de resolver. Então, o nosso livro ele traz essa imagem aqui para ilustrar e eu quero fazer uma conexão entre essa imagem e o que a gente aprende lá no ensino médio para que todo mundo perceba que eu não estou mudando a física. Aquela física que a gente vê lá no ensino médio, ela continua valendo. Eu só estou acrescentando mais informações, levando em conta que agora você sabe um pouco mais de cálculo e, principalmente, você sabe um pouco mais de vetores. Então, o que nós temos nesse desenho? É uma esteira rolante, né? Tem uma pessoa fora da esteira, que a gente vai chamar de referencial parado, e tem uma pessoa se movimentando com a mesma velocidade da esteira, mas ela está parada em relação à esteira. Então, o segundo referencial vai ser esse referencial da esteira e o observador vai ser a pessoa que eu estou chamando de B aqui. Então, perceba, são dois referenciais, um referencial A parado em relação à Terra e um referencial B em movimento em relação à Terra. Esses dois observadores estão observando uma terceira pessoa, que é essa pessoa aqui, ó, que eu estou chamando de P. Geralmente, eu ia falar objeto, mas é uma pessoa, né? Então fica estranho. Mas geralmente os dois observadores eles estão observando um movimento de uma partícula, um objeto qualquer, tá? E a descrição matemática vai ser diferente em relação a cada referencial. Então, basicamente, o que eu vou querer? Descrever a velocidade de P em relação a A e a velocidade de P em relação a B. Ok.
Voltando para o que a gente aprende lá no ensino médio, veja se não é bem parecido. A gente tem ó, o observador parado, eu até copiei a mocinha aqui, o observador parado, que vai estar observando dois carros. E eu quero, esse aqui seria o observador B, esse primeiro carro, e o objeto sendo observado é esse carro que eu chamei de P. E quando a gente fala de velocidade relativa, eu estou descrevendo a velocidade de P em relação à Terra, né, o referencial fixo, ou a velocidade de P em relação a um outro referencial que também está em movimento. Vamos lembrar o que a gente aprendeu lá no ensino médio. Se você tem dois carros se movimentando na mesma estrada, no mesmo sentido, para determinar a velocidade relativa, o que você faz? Você subtrai a velocidade de um pela velocidade do outro. Se eles estiverem se movimentando na estrada, agora em sentidos opostos, para determinar a velocidade relativa, o que você faz? Soma os módulos das velocidades. Veja, pessoal, que é o que eu descrevi aqui embaixo. Ó. Esse primeiro caso aqui, ele se relaciona com essa expressão, tá? Velocidade relativa, ou seja, a velocidade de P em relação a B, é assim que a gente lê esse termo, vai ser a velocidade de P em relação a A, que é o referencial fixo, menos a velocidade de B em relação a A. Tudo em módulo. Quando a gente está no ensino médio, a gente estuda tudo em módulo, as velocidades. Muito bem. Quando eu estou nessa segunda situação, a gente diz o seguinte, a velocidade relativa, ou seja, a velocidade de P em relação a B, vai ser a soma dos módulos da velocidade, tá? Isso aqui foi só para a gente relembrar como é que a gente vê isso aqui no ensino médio. Ou eu subtraio se estão no mesmo sentido, ou eu somo se estão em sentidos opostos. Vamos ver na linguagem que o livro usa agora como é que fica a situação. O meu objetivo é mostrar para vocês que é a mesma coisa, somente que o nosso tratamento matemático vai ser mais rigoroso um pouquinho. Repare, se eu tenho os objetos andando, né, velocidade, movimento paralelo na mesma estrada, né, mas no mesmo sentido, o que a gente está, a expressão que eu tinha mostrado anteriormente é essa aqui, ó. A velocidade relativa vai ser a subtração dos módulos. Vetorialmente, como é que fica, pessoal? Olha, eu tenho que essa velocidade relativa vai ser o vetor, tá aqui, ó, velocidade de P em relação a A, menos o vetor velocidade de B em relação a A. Daqui eu venho para cá direto, por quê? Porque você observa que se eu considerar um eixo X apontando para a direita, essas duas velocidades envolvidas, elas são positivas, tá? Porque elas estão de acordo com a orientação do eixo X. Ora, eu digo para vocês que quando eles estiverem no sentido, se movimentando em sentidos opostos, vai valer essa mesma expressão. Eu escrevi aqui embaixo, vai valer a mesma expressão. Mas então, o que muda para no final eu chegar na soma dos módulos? O que muda é que em relação a esse referencial x, esse objeto P agora, ele está se deslocando com velocidade negativa. Então, na hora que eu coloco na relação vetorial, reparem o que acontece. Nós vamos ter essa velocidade ó, de P em relação a A com um sinalzinho de menos aqui, porque está se deslocando no sentido contrário à orientação do eixo X, tá certo? De modo que eu coloco esse sinal de menos em evidência, vou ficar com menos a soma desses dois vetores. Na hora que eu tomo o módulo de todo mundo, eu vou ficar com a soma dos módulos. Com isso, a gente demonstrou o quê? Que essa expressão vetorial, ela é geral para qualquer movimento de velocidade relativa que eu quiser determinar. Nós vamos ver agora como é que fica em duas dimensões, porque esse aqui, por enquanto, estou considerando esses carrinhos aqui somente um movimento unidimensional. Vamos ver em duas dimensões como é que fica. Antes de mostrar o caso bidimensional, deixa eu relacionar a expressão que a gente acabou de ver aqui para o caso unidimensional, porém vetorial. Eu já vou adiantar que no bidimensional é a mesma expressão, porque a gente está usando a representação vetorial.
Mas, da forma como a gente escreveu, tem bastante a ver com a expressão que você está acostumada no ensino médio, né? Mas, quando você vai para o livro, ele vai mostrar essa outra expressão. Repare que eu parto dessa aqui e chego nessa, numa boa, tá? É só que aqui ele mudou a ordem das coisas, ele passou. Deixa eu ver o que ele fez. Ele pegou e passou esse VBA, passou para o lado de cá, tá? E ficou o de P em relação a A, que é o objeto em relação ao referencial fixo, é igual à velocidade relativa, né? Que é o de P em relação a B, mais a velocidade entre os dois referenciais. Uma coisa interessante desse livro também é que a velocidade entre os referenciais ele vai chamar de V, mas a velocidade do referencial, a velocidade do objeto em relação a cada um dos referenciais, ele vai chamar de U. É só uma nomenclatura que ele usa. Se você quiser chamar de V também, fique à vontade, tá? Só relembrando, quem é A é observador em repouso, quem é B é observador em movimento, quem é P é o objeto que está sendo observado por esses dois observadores aqui. Vamos lá agora para o caso bidimensional. É a mesma expressão, tá? Então, R de P em relação a A vai ser igual a R de P em relação a B, mas veja que esse termo velocidade vezes tempo também é posição, tá? Vai ser R de B em relação a A, tá? Observem, pessoal, que nessa relação ele não está escrevendo as velocidades, ele está escrevendo as posições, mas quando eu derivo essa relação, eu vou chegar nas velocidades. Derivou posição, chega na velocidade. Que mais que você vai observar? Observem que essa posição aqui, ele está escrevendo como velocidade vezes tempo, ou seja, ele está supondo, essa expressão aqui é uma expressão para o movimento uniforme, né? Posição é velocidade vezes tempo, o movimento uniforme. Ele está supondo que esse referencial não é acelerado. É o que a gente chama de referencial inercial. Daqui a pouquinho a gente vai definir um pouquinho melhor esse referencial inercial. Então, vamos lá. No caso bidimensional, nós vamos começar de um referencial parado, que vai ser esse referencial A, tá? YA, XA aqui. A origem está aqui, o observador está aqui na origem. Um referencial em movimento, que é esse referencial B. O observador B está aqui na origem. Reparem, essa velocidade é a velocidade do referencial B em relação ao referencial A. Então, você pode imaginar esse eixo aqui, ó, se deslocando para frente, ok? A posição, eu imagino que quando começou a contar o tempo, a origem dos dois referenciais coincidiam, né? Então, essa distância entre o eixo do referencial A e do referencial B, lembrando da equação horária do movimento uniforme, essa distância vai ser o quê? V vezes o tempo. VBA vezes o tempo, tá? Então, VBA vezes o tempo corresponde a esse vetor aqui, a distância entre os dois referenciais. Cada um desses referenciais está olhando para esse objeto P, tá? Então, o referencial A vai descrever assim, ó, ele está nessa posição que é dada por esse vetor R de P em relação a A. O referencial B, ele vai dizer, ele está nessa posição que é dada por esse vetor posição, R de P em relação a B. Agora, olhe para esses três vetores aqui. Lembrando o método geométrico de somar vetores, né? Você põe a origem de um na extremidade do outro, o resultante parte da origem do primeiro e chega na extremidade do último. Em outras palavras, esse R de PA, ele é VBA vezes T mais R de PB. Justamente essa expressão. Olha aqui, R de PA é igual a R de PB mais VBA vezes T, ok? Muito bem. Com isso, gente, nós derivando essa expressão derivada de R de PA, tá aqui, vai dar a velocidade de P em relação a A, derivada de PB vai dar a velocidade de P em relação a B,
Quando você deriva v vezes t, como essa velocidade é constante, tá? Eu estou no referencial não acelerado. Quando você deriva uma constante vezes o tempo, você fica o quê? Com a constante. Então, por isso que aparece v de BA aqui. Observe, então, que essa expressão é a mesma expressão do slide anterior, só que o slide anterior, a gente chegou naquela expressão analisando um movimento unidimensional. E aqui eu estou usando sistemas, né, bidimensionais para analisar esse movimento. Essa figura aqui é a figura 3.17, que está lá no livro, só para você ir lendo, acompanhando. É importante sempre lembrar que a aula é um resumo do livro, então a informação mais completa está lá, e eu sugiro fortemente que vocês estudem pelo livro também, tá? Então, essa figura descreve uma partícula localizada em P, descrita por dois observadores, um no sistema de referência fixo SA, que é esse aqui, e o outro no SB, que é esse aqui, que se move para a direita com velocidade constante VBA. Olha a velocidade aqui. O vetor RPA é o de posição da partícula em relação a SA, tá aqui, ó. E o RPB é a sua posição em relação a SB, esse vetor aqui, tá? Então, é isso que diz a legenda, e agora você já sabe fazer velocidade relativa em duas dimensões. Mas eu vou dizer para vocês que antes você também já sabia, quer ver? Olha aqui, e se você fazia esses exercícios no ensino médio? Só tem o seguinte, no ensino médio você só conseguia resolver quando as velocidades envolvidas formavam um triângulo retângulo. Mas agora que você já tem um domínio maior sobre vetores, componentes do vetor, soma e subtração de vetores e etc., você consegue fazer qualquer que seja o triângulo, tá? Mas ele dá esse exemplo do barco atravessando o rio, certo? Ele muda as letrinhas, né? O que a gente estava chamando de A, B e P, agora mudou. Então, ele vai chamar de T, o observador em repouso, T de terra, né? R, o observador em movimento, R de rio. Então, basicamente, é a correnteza, é um observador que se move junto com a correnteza. E B é o objeto que está sendo observado, no caso, o barco. Repare que a equação geral é essa aqui, tá? A velocidade relativa, que é a velocidade do barco em relação ao rio, vai ser a velocidade do barco em relação ao referencial fixo, a terra, menos a velocidade do rio em relação à terra. Tem, pessoal, um macete que eu costumo chamar a atenção das pessoas, que é o seguinte: quando você olha para essa expressão da velocidade relativa, repare, eu estou sempre olhando em relação ao referencial fixo, que é a Terra, né? E eu vou ter algumas velocidades envolvidas, a do barco em relação à Terra, a do rio em relação à Terra. A velocidade relativa é do barco em relação ao rio. Reparem que essa sequência aqui, ó, é a mesma sequência com que vai aparecer do outro lado, tá? Então, eu tenho B e depois R. E lá do outro lado, eu tenho B e depois R. Essa é a expressão geral para velocidade relativa, certo? Então, vai valer tanto nessa situação, repare que eu estou ilustrando duas situações diferentes, vale tanto em uma quanto na outra, certo? Na primeira situação, você tem que a velocidade do barco em relação à Terra é essa aqui, tá? A velocidade do barco em relação ao rio é essa, e a velocidade do rio, ou da correnteza, na velocidade do rio em relação à Terra, é essa aqui. Essa é a típica situação em que o barco sai e ele sai mirando o outro lado da margem, né? Mas sem levar em conta o arraste, que é a correnteza aqui no caso. O que vai acontecer? Ele vai estar se movimentando em relação ao rio, né? Então, para quem está no barco, em relação ao rio, ele vai achar que está fazendo essa trajetória, mas quem está na terra vê que ele está sendo arrastado. A outra situação é a situação típica, em que ele sabe que vai ser arrastado, então ele já direciona o barco em relação ao rio, nessa direção aqui, aí como ele é arrastado, em relação à margem, ele vai ter, no final, essa trajetória aqui. Vamos analisar que nas duas situações eu tenho
essa relação sendo obedecida, né? Em outras palavras, nesse primeiro caso aqui, você vai ter que a velocidade do barco em relação ao rio mais a velocidade do rio em relação à terra vai ser a velocidade do barco em relação à terra que está aqui. Tá? Então, é só, se você passar esse termo negativo para o outro lado, você vai ficar exatamente com essa relação. Muito bem. Nesse caso também, ó, a velocidade, nessa situação, você vai ter a velocidade do barco em relação ao rio, mais a velocidade do rio em relação à terra, igual a velocidade do barco em relação à terra. O que muda? O que muda é a forma de você calcular, né? Repare que aqui você tem a primeira situação, a velocidade do barco em relação à Terra, ela é a hipotenusa do triângulo retângulo, enquanto que aqui não, ela é um dos catetos. Então, você tem que tomar cuidado na hora de interpretar o problema para ver em que situação você vai estar para poder fazer as contas direitinho. Tá? Então, nesse caso aqui em particular, em que a velocidade do barco em relação à Terra vai ser a hipotenusa, você aplica Pitágoras dessa forma, e esse ângulo você obtém através da tangente, né? Vai ser o arco cuja tangente vai ser esse cateto oposto dividido por esse cateto adjacente aqui, ok? Essas equações aqui, pessoal, elas estão... Na verdade, ela está repetida aqui, né? É só a forma como o livro apresenta para a gente, né? Eu estou escrevendo isso aqui para você conseguir relacionar com o que você tinha lá no ensino médio já para a velocidade relativa, tá? Mas quando você for olhar no livro, é dessa maneira que ele vai te apresentar, que eu acabei repetindo somente a equação, mas você vê que é a mesma coisa nos dois casos. Aqui é um filminho que eu acho legal para você olhar a trajetória. Então, você tem uma bola lançada dentro do ônibus. Aqui é a trajetória em relação à Terra. Então, para quem está de fora do ônibus, vai enxergar essa trajetória. E ele vai repetir agora para a gente olhar a trajetória do ponto de vista do passageiro, quem está lá dentro do ônibus. Autocarro é ônibus em português de Portugal, tá? Repare que isso é para quando o ônibus estiver com velocidade constante. Você sabe que não é o caso para os ônibus que passam ali em frente da UFES, né? Muito pelo contrário. Ele vai mudar o ângulo de lançamento. Você fica com um lançamento oblíquo aí, né? Tudo isso, gente, a gente pode equacionar agora que nós temos esse tratamento vetorial para as velocidades. A trajetória em relação à Terra ficou movimento vertical, né? Quer dizer, ele fez um lançamento oblíquo de modo que o movimento horizontal do ônibus foi compensado pelo movimento que ele imprimiu a bolinha, né, no início do movimento. Então, em relação à Terra, acabou ficando o movimento, a trajetória vertical. Bem interessante essa simulação. Repare, até então, a gente estava considerando o ônibus com velocidade constante. Isso é o que a gente chama de referencial inercial, que eu tinha falado antes. Eu vou começar a falar agora do referencial não inercial. Qual é a diferença?
Bom, enquanto o referencial inercial, que corresponde a esse desenho aqui, é o referencial com velocidade constante, tá? Movimento uniforme. Quando eu falo velocidade constante, é módulo, direção e sentido constantes. E eu tenho o referencial não inercial, que é o referencial acelerado. Aqui nós temos a situação do referencial não inercial. Veja só o que acontece, pessoal. Você entra no ônibus e aí o motorista arranca. Imagine que você tem essa caixinha aqui, ó, sem atrito com o chão. O que que vai acontecer? Quando o ônibus acelera para frente, a caixinha ela vai para trás, né? Para quem está lá dentro do ônibus, ele está parado em relação ao ônibus. A caixinha estava inicialmente parada e de repente ela começa a andar para trás. Ele vai falar, olha, ela acelerou para trás. Está aqui, ó, a aceleração que ele percebe na caixinha, né? Ou ele poderia dizer, alguém empurrou a caixinha para trás, foi isso que aconteceu. Ela foi empurrada. Isso para quem está lá dentro do ônibus, né? Para quem está fora do ônibus, poderia dizer, não, olha, aqui o ônibus ele estava parado, ele começou a se mover pela inércia, a tendência dessa caixa era continuar parada. Então, se ela não tem atrito com o chão, ela ficou parada na posição dela e o ônibus ele se moveu, tá? Então, são descrições diferentes para quem está na terra e para quem está dentro do ônibus. A mesma coisa o pêndulo, né? A hora que o ônibus arranca, quem está aqui dentro do ônibus poderia dizer, olha, o pêndulo ele estava na vertical, mas aí o ônibus começou a andar e aí o pêndulo foi empurrado para trás. Isso que para quem está dentro do ônibus, né? Poderia dizer isso. Mas a pergunta que a gente faz é, quem empurrou a caixa para trás? Quem empurrou esse pêndulo para trás? E não vai dizer que foi o motorista, porque o motorista está lá sentadinho na cadeira dele, né? Na realidade, pessoal, como a gente está nesse referencial não inercial, a gente começa a enxergar forças que você não identifica quem é o agente dessa força. E por isso a gente chama essas forças de forças fictícias, tá? Então, aqui, ó, F1 e F2, nesse desenho aqui, são forças fictícias. Por que elas chamam fictícias? Porque elas são observadas somente em referenciais não inerciais. Quem está aqui parado na Terra, por exemplo, não vai descrever essas forças fictícias. Vai dizer o seguinte, não, a bola ela se movimentou para trás por conta da inércia. A tendência dela era continuar em repouso. O ônibus estava parado, ela estava parada, a tendência dela é permanecer parada, por isso é que ela foi para trás. Então, não vai descrever nenhuma força. Quem é que vai descrever essas forças? Quem está lá dentro no referencial acelerado, né? No referencial não inercial. Outra coisa importante, quando ele descreve a força, ele não sabe dizer quem foi que empurrou, certo? Fala, olha, ela foi empurrada. Sim, quem empurrou? Não, não sei, né? Eu sei que foi empurrado. E ele não sabe dizer se F2 é uma ação, ele não sabe identificar qual é a reação, porque a gente sabe pela terceira lei de Newton que se é aplicada uma força de ação sobre essa caixa, a caixa deveria aplicar a reação em alguém, né? Daí você já tira que não foi o motorista que empurrou para trás, porque a caixa não vai empurrar o motorista, obviamente, né? É só uma brincadeira que a gente faz, mas essa força F2, ela não tem reação correspondente, tá? Então, F1 e F2, não tendo ação correspondente, deixa bastante evidente para a gente que as leis de Newton perdem a validade em referenciais não inerciais. Inclusive, mais tarde, quando a gente vai estudar relatividade, os postulados de Einstein, ele também deixa muito claro, olha, esses postulados aqui só valem no referencial inercial, tá? Esse referencial não pode estar acelerado. Por quê? Porque no referencial acelerado começam a surgir forças fictícias, e aí as leis de Newton e também os postulados de Einstein não lidam com essas forças fictícias. E a gente vê no nosso dia a dia forças fictícias, nós vamos falar sobre isso agora. Por que que a gente vê? Pode reparar que toda vez que a gente observa uma força fictícia, significa que a gente está num referencial não inercial, num referencial acelerado.
Na Eu vou pedra de mostrar amolar, aqui as uma que é faíscas sempre bastante voam para uma comum e determinada você ouve direção. falar muito, que é a força centrífuga. Tem até na máquina de lavar, tem a opção Durante a centrifugar, rotação, né? agem Então, nós algumas vamos ver forças. aqui como é que Somos fica lançados para essa fora quando força soltamos as mãos. fictícia aqui. As gôndolas dos carrosséis sobem por causa da rotação. Esta roda gira em torno do próprio eixo. É difícil segurar-se quando a velocidade é alta. No meio, ainda é fácil. Quem está fora do centro é arremessado facilmente até os lados. Na pedra de amolar, as faíscas sempre voam para uma determinada direção. Durante a rotação, agem algumas forças. Somos lançados para fora quando soltamos as mãos. As gôndolas dos carrosséis sobem por causa da rotação. Esta roda gira em torno do próprio eixo. É difícil segurar-se quando a velocidade é alta. No meio, ainda é fácil. Quem está fora do centro é arremessado facilmente até os lados. Ele fala, quem está fora do centro é arremessado. Quem é que arremessou? Não foram os colegas que estavam lá, né? O que arremessou, entre aspas, foi essa força fictícia que a gente chama de força centrífuga. Para o referencial parado, poderia dizer, não, é porque a tendência dele é manter o movimento em linha reta. Tá? Então, quando não tem força nenhuma puxando ele para o centro da curva para manter esse movimento em curva, então ele vai sair pela tangente. Essa seria a descrição do ponto de vista do referencial parado, né? A descrição que lança a mão das leis de Newton. Para o referencial que está girando, ele fala, não, eu fui lançado para fora da curva. Então, essa é a força fictícia chamada de força centrífuga. Não confunda força centrífuga, que é fictícia, com força centrípeta, que não é fictícia, que é muito bem descrita no referencial inercial, tá certo, gente? Vamos agora ver uma outra força fictícia que ela é bastante sentida na superfície da Terra e ela se deve ao fato de que a Terra, ela na verdade não é o referencial inercial se a gente levar em conta a rotação, tá? A rotação da Terra, como é um movimento circular, ela está sujeita a uma aceleração, que é a aceleração centrípeta. Então, surge uma força fictícia, que é a força de Coriolis, ou Coriolis, como preferir pronunciar. Nós vamos passar um vídeo aqui para você entender direitinho, tem uma demonstração muito boa da força de Coriolis, para você entender direitinho os efeitos que ela produz. E, basicamente, ela vai produzir efeitos em coisas que se movimentam durante um tempo suficientemente grande para ser comparável ao tempo de rotação da Terra. Então, você vai perceber o efeito da força de Coriolis em movimento de camadas de ar, em movimento de correnteza de rio, que, a depender se ele está no hemisfério norte ou hemisfério sul, uma das margens vai ser mais desgastada do que a outra. As camadas de ar, você vê a formação de furacões, de tufões e etc. por conta, esse movimento circular, por conta da força de Coriolis. E a gente também observa nas correntes marítimas. Você pode ver nesses mapas que mostram as correntes marítimas que nunca são em linha reta, sempre formam uma curva. E se você notar, a depender se estiver no hemisfério norte ou hemisfério sul, essa curva vai ser num sentido diferente. Tipicamente, se você está no hemisfério norte, essa curva vai ser no sentido anti-horário, enquanto que se estiver no hemisfério sul, vai ser no sentido horário. Eu já vou prevenir vocês em relação ao vídeo que a gente vai passar em seguida,
que tem um momentozinho do vídeo em que ele fala o contrário. Então, fica até como desafio aí vocês encontrarem um momento. O narrador se distrai e ele fala, olha, no hemisfério norte está no sentido horário, no hemisfério sul no sentido anti-horário. Acontece, né? Vamos lá para o vídeo. Veremos agora dois estudantes interagindo com o efeito de Coriolis. A primeiro momento, eles estão sobre uma plataforma giratória que está parada. Um lança uma bola para o outro. Como podemos ver, a bola anda em linha reta do estudante para o outro, tudo conforme o esperado. A seguir, a plataforma é posta em movimento em torno de um eixo, e quando um dos estudantes lança a bola em linha reta na direção do outro, ele falha. Em uma câmera fixada fora da plataforma, temos como referencial o próprio chão, e é a plataforma que parece girar. Um dos estudantes novamente irá tentar lançar a bola para seu colega, mas veja o que acontece. Nesse referencial, a bola parece ir reta, enquanto os estudantes é que parecem girar. Porém, acoplando a câmera na própria plataforma, temos esta como um referencial fixo, e nos parece que o resto do mundo é que está girando. Veja o que acontece quando um estudante tenta lançar a bola para o outro. Nesse caso, temos a impressão de que é a bola que faz uma curva e que os estudantes estão parados. Agora, você é o estudante. Confira como você veria o lançamento caso um colega lançasse a bola para você. Que é isso? Efeito Coriolis é o que faz as nuvens girarem no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Por que isso acontece? A Terra tem uma velocidade angular constante, mas no Equador a sua velocidade escalar é muito maior do que a velocidade escalar no polo. Embora a velocidade angular seja igual, a velocidade escalar no Equador é muito maior do que a velocidade escalar no polo. Portanto, se você partir do Equador e for para o polo, sul ou norte, você vai acontecer uma derivação. Então vamos ver essa animação. Aí a gente tem a Terra girando, a velocidade angular constante. Só que no Equador a velocidade escalar é muito grande. Então você parte de um local que tem uma velocidade escalar muito grande. Se fosse plana a Terra, se fosse no mapa, seria uma beleza, você iria em linha reta. Mas a Terra é curva, a velocidade escalar no Equador é muito maior do que no Polo Norte. Então você sai de uma velocidade escalar muito grande e vai para uma velocidade escalar menor. Obviamente você vai sofrer uma deflexão para a direita. Os aviões, se não tiverem essa correção do efeito Coriolis, iria acontecer isso com o avião. Ele iria sair do lugar e iria sofrer essa deflexão para a direita. No Polo Sul, ao contrário, porque você tem o Equador girando numa velocidade muito alta, e quando você vai para o Polo Sul, você vai sofrer uma deflexão para a esquerda. E o que isso ocorre com os ventos? No no hemisfério norte, você tem uma movimentação no sentido horário. E no hemisfério sul, no sentido anti-horário. Por quê? Por que acontece isso? Ora, os ventos que estão indo para o hemisfério norte, os que estão indo de baixo para cima sofrem uma deflexão para a direita. E os que estão de cima para baixo sofrem uma deflexão para a direita também, fazendo com que gire o olho do furacão e ele pegue uma velocidade muito grande. E no Polo Sul, no hemisfério sul, acontece exatamente o contrário. Perceberam então que a rotação no hemisfério norte é no sentido anti-horário
das correntes de ar e também das correntes marítimas, enquanto que no hemisfério sul a gente vai ter essa tendência do movimento no sentido horário. Repetindo que são sempre movimentos com uma duração comparável ao movimento de rotação da Terra para poder sentir esse efeito. É um efeito que se deve ao fato de nós estarmos num referencial acelerado, né? Nós temos aqui a aceleração centrípeta e essa força de Coriolis ou efeito Coriolis ou Coriolis, tanto faz, é uma força fictícia, certo, pessoal? E com isso a gente encerra esse último tópico, que é o movimento relativo, e nós terminamos, então, o capítulo 3. Até a próxima aula.